Este é o podcast Pó Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança. Boas-vindas ao Pó Dançar! Meu nome é Giovana Pérez, eu sou bailarina profissional e comunicadora na dança e também a host do podcast Pó Dançar nessa edição que está super especial. Então vamos para o nosso próximo episódio, porque aqui a gente não só pode dançar, mas também a gente pode falar bastante. E eu tô muito chique, gente, porque simplesmente estou com Fernanda Chama, ela que é produtora, diretora artística e coreógrafa, e quem é que não se lembra dela das telinhas de televisão nos programas Dança dos Famosos e Dancing Brazil? E está também na direção do espetáculo Grease, um musical em parceria com o Festival de Dança esse ano. Seja muito bem-vinda, Fernanda Chama. Eu que agradeço demais essa boneca que além de tudo é muito inteligente, muito simpática e boa vendedora, viu? Porque ela vai, ela liga. Nós já estamos nesse bate-papo. A gente tá nesse namoro faz tempo, Nossa, né? faz tempo, quase um mês. Mas pra gente ajeitar as agendas, isso, né? Que bom que deu certo. Deu Obrigada, certo, viu? é uma demanda muito grande quando a gente chega aqui em Joinville. Verdade, uma loucura, Eu né? que tenho quase 40 anos de festival. Uau. Tô desde a época que legal. do Harmonia Lira. Você e vai contar essa experiência hoje aqui pra gente. Vou contar. E aí, legal. chegar aqui, tá um ano muito emocionante, tá Tá. tudo muito lindo. Então, E tá sim. aqui com você é um prazer enorme. O prazer é todo meu, obrigada. Então, Fernanda, não posso começar de outra forma, a não ser perguntando por onde tudo começou com a dança. Como que aconteceu? Você teve influência de alguém da sua família? Ou você viu alguma coisa que te fez ser levada para esse mundo artístico? Eu sempre gostei. Minha mãe fala que desde bebezinho eu já chacoalhava, já vinha carnaval e eu já ficava e gostava e brincava. Minhas bonecas dançavam, né? Eu tive uma infância muito bacana, mas sempre desenhando dança, gostando de artes, né? Fazendo roupinha de boneca, que ninguém sabe. Eu não brincava de boneca, eu fazia as roupinhas para as bonecas e as fantasias. Legal. Então, acho que eu sempre gostei. Eu acho que o verdadeiro artista, ele nasce Verdade, artista. E se ele tem condições e apoio para seguir... Estimulado também, né? é uma excelente carreira. Mas a minha história, inclusive, começou aqui no Festival de Dança de Joinville. Porque eu era uma coreógrafa. Não fui uma grande bailarina. Eu dancei com a Joyce Kerman e com a Rose Calheiros, que são as minhas raízes da época áurea do jazz dance. Eu sou formada pela Escola Municipal de Bailados. Mas eu tenho um problema muito sério na coluna. Eu tenho menos 2 vértebras. Então, eu não... Poucos sabem, mas eu usei colete ortopédico. Vim muito com colete ortopédico aqui para Joinville. Na época do Ivan Rodrigues, a gente sentava naquelas arquibancadas, eu durinha, porque eu estava inteira de ferro por baixo da roupa. Mas por conta da dança? Não, é de nascença. A dança me ajudou, na verdade, Olha porque só. eu tenho uma musculatura totalmente intrucada, mas que segura a minha bacia e segura, são as 2 últimas vértebras. E eu tive que parar por dores e por problemas muito cedo, mas eu queria continuar com a dança. Aí eu falei, como continuar? Então, através dos corpos dos parceiros e alunos e... Né, como continuar no palco. Então, é essa a minha história. E o meu primeiro festival, eu não sabia nem o que era festival de dança. Eu fiz uma coreografia e falei, tem um negócio lá no Sul, foi no segundo. Eu acho que eu vou levar o pessoal, vamos fazer umas rifas e vamos... E foi aqui no Festival de Dança de Joinville. Entendi. Vim, gostei, me apaixonei. Eu vinha com obras irreverentes, muitas vezes sem modalidade. Entendi. Era desclassificada e eu adorava. Mas era a capa dos jornais por ter um trabalho já voltado ao teatro musical, mas que não cabia aqui no país. Eu imagino que na época era ainda menos falado, né? Muito! O festival até fez uma época um chamado Dança Teatro, e que eu concorria comigo mesma. Olha só. Com uma menina, acho que era Deca, alguma coisa de Catanduva, não lembro. Entendi. Éramos as únicas 2. Mas não precisava de modalidade, não. A gente vinha, se inscrevia, e na época a saudosa Toshi Kobayashi, que ficou anos no conselho, e enfim, os conselhos que passaram pela história do festival, gostavam que eu trouxesse coisas diferentes, né? Claro. E já era um início, veja, de um teatro musical no país e dentro de festival. Legal. Mas, então, pode dizer que você é pioneira no Brasil com a temática em festival do jazz music. sou. Em festival sou e muito me orgulho, porque eu acho que
eu não tive medo, né? Eu Com não certeza. tive medo de errar ou acertar, ou enfim. E tive a casa aberta. Então, a importância está aí de Joinville, porque ele não fechou as portas. Muito pelo contrário, o festival, ele gosta do novo, ele aposta Ele na abraçou essa diversidade. ideia, né? Estamos falando, gente, há 38 Sim, anos atrás, eles acolheram esse trabalho Que legal. diferente, apostaram. Então, eu, sinceramente e literalmente, eu sou fruto e resultado do Festival de Dança de Olha Joinville. só, que bacana. Sou. Então é uma conexão muito forte. E voltar agora para essa edição 40ª, que tá super especial, qual que é a sua emoção? Como que tá aí para você tudo Olha, isso? é engraçado você falar isso, você me perguntar isso, porque eu desde ontem eu choro. A pessoa, Olha eu só. olho para as coisas, eu choro, porque é uma emoção. Também são 40 anos de história. Você E também da faz minha parte da história, né? Da minha exato. história pessoal. Se não fosse o Instituto, se não fosse, na época, a Albertina, a Verinha, né? O ginásio Ivan Rodrigues, o Harmonia Lira no primeiro ano. E era tudo de terra, gente. A gente comia... Tinha uma maçã do amor maravilhosa. Eu comia tanta maçã do amor, mas tanta maçã do amor, que a gente saía tudo machucado aqui, Olha o só. gengiva. Aí tinham poucos hotéis e meu sonho era ficar num hotel bacana, chique, que na época era... Qual que era? O Tannenhof, na Entendi. época, nem tinha Bourbon. Entendi. E aí eu ver a conquista, Legal. o que eu consegui, né? Por Legal. sonhar, apostar e não desistir. Não desistir, E não isso é o mais desistir. importante. Né? E por que jazz musical? Por que você foi mais para essa área da dança? Eu acho que por esse problema físico, todo mundo queria ser bailarino clássico. É eu, verdade. por exemplo, né, me formei aos prantos com dores horrorosas na coluna, mas eu queria ser bailarina, mas muito grandona. Eu não nasci para isso. Mas eu agradeço ao ballet clássico Claro. e essa formação que Uma é base, a minha, né? que é uma Exato. base e que é uma escola que eu sigo até hoje, né? Que eu sigo até hoje. Mas tive grandes mestres como a Joyce Kerman, que já fazia um pouco de musical e me encantava o poder fazer, mesmo sendo alta, mesmo tendo um outro peso, um outro physique, né? E eu gosto muito de música. E o teatro musical, como a grande referência dele é inglês ou americano, querendo ou não, e não adianta, eu sou partidária disso, a partitura me encantou. Entendi. Eu gosto de coreografar música. Então, a partitura do musical me encantou. Legal. E a liberdade de poder criar, e a liberdade de ter um teatro, né? De ter Legal. uma interpretação do movimento, Sim. unido às piruetas e giros e técnicas, ter o poder da palavra, né? Sim, Com sim. o corpo ou com a voz. Sim. Então, acho que foi indo. E também tem uma coisa que eu vou te contar, mas acho que eu nunca falei com ninguém. Eu Olha era só. muito amiga eu era mais nova, amiga da Roseli Rodrigues. Ah. Eu era minha ídola, por mais que eu fizesse aula. Na época, eu fiz aula com a Rose Calheiros, que era Tá. um outro gênero que trabalhava em paralelo nos anos 80. Mas eu queria ter o sucesso e a fama, entre aspas, né? Ser reconhecida pelo meu trabalho, não fama, Tá. ser reconhecida, como a Roseli tinha, com o jazz. E aí eu fui achando um caminho, mas eu faço musical e de repente é uma coisa que ninguém faz. Sim. E eu tenho a possibilidade, por apoio da minha mãe, que adora musical e colocava a gente para assistir na televisão e filmes, e enfim. Por que não? Porque tem a Roseli no jazz. Por que eu não posso também ser uma Roseli Rodrigues, Que mas legal. de um outro estilo de jazz, né? Claro. Porque o musical é um outro estilo de Exatamente. jazz. E tudo ao meu redor foi me ajudando, foi me conspirando, né? apadrinhando, Aham. foi me apadrinhando. Que legal. Né? O destino foi me apadrinhando. E eu já acho. aproveitar nesse gancho que você está falando, conta um pouquinho então como surgiu a sua escola de teatro musical, né? E também você já teve associada a espetáculos da Broadway e tudo mais. Conta um Sim. pouco dessa relação, como que aconteceu tudo isso? Que na verdade, eu fui buscando, né? Entendi. Buscando cada vez mais desafios. Então, meu sonho era trabalhar
com o Miguel Falabella, de estar dentro de uma Rede Globo, de estar trabalhando com entretenimento e com a televisão, que é um tipo de musical, porque a gente veste, a gente tem a rapidez, a gente tem a agilidade. É a performance, né? É a performance. E fui... me dou metas. Tá. Eu me dou metas. E aí eu conquisto, aí eu falo, e agora? E agora? E agora? Então, eu fui entrando para esse mundo do musical, também, do empreendedorismo, né? E acabei indo trabalhar com grandes produtores, talvez por essa minha dedicação 24 horas. Claro. Porque eu até estou em colheiras, porque realmente eu estou em São Paulo como estreia, e eu estou aqui no festival me presenteando em estar aqui nesses 40 anos. Já estou desenhando um próximo que eu tenho que estrear dia 28 de agosto, um Sinatra in Concert, junto com marcas de fora e junto com os americanos. Quer dizer, a gente trabalha incessantemente. Claro. Eu acho que eu colhi o que eu trabalhei. Mas eu tive um caminho muito gostoso, eu tive uma trilha muito gostosa de padrinhos e tirei umas férias. Eu não posso tirar férias, gente. Eu tirar férias, eu invento alguma coisa, meu Deus do céu. E lecionava em escolas, em academias, para ter um grupo e vir para Joinville. Mas escola mesmo, eu tirei férias e aí inventei num edital de dança de Paulínia e veio de lá o Estúdio Broadway, foi um edital gratuito para mais de 1.200 alunos. Uau. Onde nós fomos para os Estados Unidos, onde eu consegui estruturar, consegui participar de um festival de cinema, consegui construir um teatro, consegui levar Joinville num PRI, até audições do Bolshoi, da Escola Bolshoi. Mas aí, como todo edital, ele acaba, né? Muda-se o governo. Aí eu achei uma judiação parar. Falei, ai, meu Deus, será que eu vou continuar depois de 6 anos? Falei, vou na minha cidade. Então, lá em Paulínia, continua a Roselita Beraldo e a Maria Paula Hortolã, continuam com a escola, né? Mesmo não sendo mais edital. Quer dizer... Continuou o fruto, né? Que legal. Foi uma ideia das 3 colegas. E eu em São Paulo, nessa formação dos jovens talentos. Legal demais. Porque você é uma grande referência nesse mundo do jazz music. E a gente vê que no Brasil, ainda assim, tem bastante desafios para ser olhado para essa parte, né? Sim. Porque as pessoas também remetem muito ao jazz musical, aos musicais fora do país. Broadway, Estados Unidos e tal. Então, você acredita que agora, com esses anos, todas essas pessoas estão tendo visões mais amplas, está sendo mais bem visto, com mais oportunidades? Eu acho que sim, e tem uma meninada bem bacana, e já existem autorais, já existem tributos. Eu mesma fiz agora, eu fiz um espetáculo que eu adoro, divertidíssimo, sou fã do Silvio Santos, gente. Eu adoro eu tenho um aviãozinho aqui na minha bolsa, eu fui na plateia, o colega de trabalho, eu adoro essa irreverência, eu acho ele um mestre, eu acho ele único, é um apresentador de televisão único, eu acho que foi um homem que veio do nada e conseguiu construir aí, empregar tanta gente, né? E soube mexer com o mercado da televisão. Eu gosto do mercado da televisão. E fiz um musical do Silvio Santos, ficou 2 anos em cartaz. E percebi que eu também gosto da brasilidade, eu também gosto do autoral. E fui convidada para fazer esse grande sucesso hoje, que é o musical do Ney Matogrosso. Exato, e como que é lidar com o Ney Matogrosso? Pois é, foi um medo, foi uma responsabilidade, mas saiu bom. Olha que eu não gosto de me elogiar e não acho nada muito que eu faço assim bom. Eu sempre acho que pode melhorar, eu acho que o segredo é esse. Sim. Mas o Ney é um presente, foi um presente e está sendo muito reconhecido, muito premiado. Nós já fomos para a nossa 4ª temporada em São Paulo, agora vamos voltar para São Paulo, vamos para o Sul, vamos fazer Nordeste em janeiro. Ele é um espetáculo para todos. Ney Matogrosso é uma referência. Eu quero muito assistir. Né? E ficou muito bom, e com colegas, convite da minha mais que parceira Marília Toledo e do Emílio Boechat, junto com a Paris Cultural, que é ligada a Paris Filmes. Então, sempre tem uma coisa meio ligada também ao audiovisual, que é um amor. E virão outros autorais. Né? Porque você se apaixonou por essa área da direção, da criação, né? Eu acho, porque a gente... Pois
Pois é, todo mundo fala, mas você é bailarina. Eu falei, não faz mal, porque a gente na dança, né? Pessoal, a gente sabe, né? A gente faz figurino, a gente faz som, a gente faz de um tudo. Toda diretora faz, porque a gente não tem incentivo mesmo. Então, a gente faz ou a gente faz. Então, você acaba aprendendo, né? A dança acabou me ensinando a sobreviver, a achar uma assinatura, a achar um estilo e, dentro dele, a dirigir os corpos, as atitudes, as histórias, a obra como um todo. Claro. Então, eu acabei... Hoje em dia, eu gosto de dirigir e coreografar. Então, os espetáculos que eu estou sendo contratada, eu tenho assistentes, lógico, que são parceiros e que eu adoro... trocar, né? Sim, trocar com outras opiniões, eu acho que é sempre importantíssimo. Sim. Mas eu gosto de como lá fora, né? Que existem muitos diretores que também são coreógrafos. Legal. Aí a obra fica, parece que mais amarrada, né? Com mais essência, né? Ela fica com uma cara. Exato, né? exato. Porque é difícil você compor, uma mensagem, né? Direção, aí direção musical, aí coreografia, preparação de ator. Quando você faz junto a parceiros, mas com um olhar um pouco de um tudo, menos incrível. direção musical, gente, pelo amor de Deus, aí não. Eu acho que fica com... tem legal. um ar diferente, tem que legal. sei lá. E assim, eu quero muito saber também sobre a sua experiência na televisão, como júri, por exemplo, da Dança dos Famosos. Como que foi isso pra você? Porque eu, por exemplo, achava o máximo e eu tenho você como referência também dessa época. Eu adoro televisão, né? Como já dito, e eu adorava o dança, assim como o dancing, porque eles foram programas ao vivo. É uma responsabilidade. É o dia que você não atende celular, que você se concentra, porque falou alguma coisa, foi. Foi, já era. Ao vivo e a cores. Então, você tem que ter um dinamismo e uma concentração e um respeito por aquelas pessoas que estão trabalhando e se apresentando e colocando né, sua arte em rede para uma avaliação. Não existe avaliação, né? Então, eu sempre tratei como sugestões. Tive 2 grandes padrinhos dentro da Rede Globo, que foi o Roberto Talma e o Ciro Batelli, ambos não estão mais aqui, mas eu acho que me colocaram frente ao Fausto de uma maneira muito agradável. Sim. De início, eu acho que foi um pouco, porque eu tô desde o segundo, né, Dança dos Famosos. Não, você marcou muito, muito e mesmo. aí foi um pedido, e quando é pedido, né, a gente sempre fala, eu acho que o Fausto não fala, tá atrás dessa mulher logo, para com isso. E quando eu fiz o programa, ele me olhava assim durante o programa, tipo, ela tá sabendo, acho que o que ela tá falando. E aí nasceu um namoro, uma relação de 12 anos, incrível. 12 anos, caramba, onde que eu participei de muitos programas, como até com a minha opinião, com o meu desenho, que aconteceram dentro do mundo Fausto Silva. Que legal. E depois fui a convite da Record, fui trabalhar com a Xuxa, mas aí eu funciono com metas, né? Sim. Eu gostava dela, não era fã, mas depois que eu a conheci e trabalhar também, com o Dance em Brasil, que é uma franquia de dança, de coreógrafo, é diferente do Dança dos Famosos, que é mais para dançarino, né? Sim. E tem um outro apelo. O dancing tem um apelo mais técnico e de coreografia e de balé, vamos dizer assim. E junto aos ingleses, né, uma BBC, e com a direção do Marcelo Amick, maravilhoso, que faz hoje The Masked Singer e tantos outros programas, e o Rodrigo Carelli, que eu sou fã, diretor da Fazenda, dessa coisa toda. Eu amo reality. Então, eu falei, ai, meu Deus, ele vai ser meu diretor. Aí eu sempre me divirto. E a Xuxa, que acabou sendo e se tornando uma grande amiga, né, uma pessoa incrível, uma lição de alma, de experiência, de se fazer. Uma baita história. Uma baita história, né? E de ter também sobrevivido a uma imposição de muitas coisas. O musical me tirou também de uma imposição que foi me dada desde o início, de ter que ter um físico, de ter que ter... Então, são junções de vida, uma liberdade. Eu posso, e todo mundo pode. O Dance me mostrou isso. A Xuxa sempre abriu como parceira do projeto. Fala, pode ser falado.
Importante, sugere, exato. mostra que qual é o outro lado também, Sim, né? que legal. Nossa, muito bacana. E nessa edição especial do festival tem trabalho seu por aqui também, o Grease School Edition, que aliás tá um sucesso só, porque a gente vai ter até um segundo espetáculo, porque esgotou os ingressos, né? Esgotou. Tô muito feliz por isso. É aquela coisa do festival, do Instituto. Exato. O que vamos fazer? E eu liguei para cá. Eu brinco, eu me convidei para estar aqui. Falei, o que nós vamos armar neste 40 anos que eu já trouxe Cláudia Raia, eu já fiz musical, já fiz abertura com fogos, já fiz de um tudo de musical aqui. E com o Jazz Dance. Vamos trazer um licenciamento em inglês de uma obra original. Então, veio o book em inglês, nós traduzimos, as partituras, a cobrança de ter que fazer um report para os ingleses do que está acontecendo, fotografado, filmado. Em 8 dias, que é recorde. Eles ficam, será, Fernanda, é isso mesmo? Você tem certeza? Porque não acontece isso. Tenho certeza. E eu estou com um elenco muito diversificado, muito doido, muito maluco, como eu gosto. Olha, a seletiva foi aqui também, né? Foi para meninos daqui da cidade, mas eles se inscreveram. E durante o processo, eles já foram recebendo material. Que legal. Eu já avaliei isso, ajudei a escolher o figurino. A gente está há 2 meses no namoro de grupo. Foi um trabalho que já vem, né? Que nós vamos fazer o resultado aqui. Que bacana. Mas acho que é o primeiro festival, é o primeiro grande evento do país que faz uma obra licenciada, né? Incrível. Com essa responsabilidade. Lotou. Exato. E vamos ter um segundo espetáculo. Dia, eu falei, mas como não tem lugar? Porque até os parentes do elenco estão chegando e não tem. Fernanda, me arruma uma cadeira. Mas como eu falei, mas como eu vou arrumar uma 50, 60 cadeiras? Aí vamos abrir um segundo? Dá para fazer? Dá. E abriu hoje, gente. Não sei nem que dia que a gente tá. Mas assim, bem no início, né? Segundo dia, não sei quando que a gente vai pro ar, mas enfim, é gravação. Mas e tá uma loucura. Sim. E aí, se a gente se perguntar, será que o público tá aceitando esse tipo de proposta? É claro que está. Claro que está. O musical está tomando um espaço que eu acho incrível. Eu venho de 8 anos de teatro também. Fui depois muito mais para a área clássica e tudo mais, mas eu acho incrível. Toda vez que eu tenho a oportunidade de dançar um musical, eu me divirto, porque é um espaço de liberdade, é o que você falou. É um espaço de... Que palavra linda! É um espaço de liberdade. Então, assim, Fernanda, muito obrigada por estar aqui para participar do nosso podcast e contribuir com um pouquinho da sua trajetória. Se eu pudesse, eu ficaria com essa mulher umas 2 horas aqui, porque para mim você é inspiração. Eu acredito muito que a dança pode sim ser profissão em vários caminhos, né? A dança tem várias possibilidades e com certeza uma possibilidade linda é o musical. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz, de verdade, uma de graça. ter aqui. Obrigada. E é uma delícia conversar com quem, acima de tudo, ama a dança. Eu amo, E a gente vê no seu olhar, a gente vê na sua palavra, a gente vê num todo. Então, que venham muitos projetos para você, para nós todos. Vocês que estão aí e também. que a gente continue fazendo dança, que é o que a gente ama fazer. Com certeza. Muito obrigada, Fernanda Chama. Agradecer todo mundo que nos acompanhou, se assistindo ou escutando. E lembrar também dos episódios anteriores, estão lá na plataforma do Spotify. E a gente se vê, então, no próximo episódio do podcast Pode Dançar.